Então, continuando a aula de hoje, agora o segundo programa da noite é o Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos. Tá? Ele também é um programa que requer um maior conhecimento dos veterinários e também dos produtores. Ainda precisamos discutir muito sobre saúde do pescado, né? Quais serão, então, os pontos abordados sobre sanidade dos animais aquáticos? As principais normas, os planos que hoje são utilizados no Brasil, tanto para os alevinos quanto para os moluscos bivalves, que estão inseridos dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola. Quando a gente fala, então, do Programa de Sanidade dos Animais Aquáticos, a gente está falando de aquicultura com sanidade, tá? E por que isso? Porque a gente tem que buscar produtos também em relação aos animais aquáticos que garantam a segurança sanitária, porque esses animais a gente vai criar e também consumi-los, né? Eles são importantes fontes de alimento, para nutrição, para renda, meio de subsistência para muitas famílias em todo o mundo, tá? A Associação Brasileira agrupou os dados, os últimos em 2019, que mais de 750 toneladas de peixes e de 90 mil de camarões foram produzidas no Brasil, tá? Mas para a gente manter essa produção crescente no país, a gente tem que ter sanidade no cultivo dos nossos animais aquáticos, tá? Na defesa, então, foi inserido então um programa nacional através da Instrução Normativa número 4 de 2015 e atualizado por uma mais recente de 2019, e que o título é Aquicultura com Sanidade. Para trabalhar com sanidade em aquicultura, a gente tem que responder rapidamente qualquer suspeita de doença nos cultivos aquáticos. A gente também pode produzir a certificação contra algumas doenças e, através da aquicultura com sanidade, a gente vai regulamentar os serviços de quarentena que produzem animais aquáticos para outros estabelecimentos. Tem alguns fatores que vão interferir na sanidade, seja positivamente ou não. Então, é primordial para que esses animais tenham saúde que a água tenha qualidade, óbvio, né? Também a fertilização de tanques e viveiros vai afetar a microbiologia da água, a qualidade dos alimentos que a gente fornece, o transporte, tá? É possível, sim, transportar peixes. Como é que a gente realiza a despesca e o abate? Isso aí vai definir a segurança e a qualidade do produto final. E também existe a possibilidade de tratamento contra algumas doenças. Então, o Programa Nacional ele é instituído para animais aquáticos de cultivo, ou seja, de cativeiro. O que a gente vai falar hoje não é os animais aquáticos que são pescados na vida silvestre, né, na vida livre, são os cultivados, tá? Esses que estão previstos no Programa Nacional de Sanidade. Então, a legislação é pequena ainda, né? Temos essas 3 normativas, e são recentes, e elas são baseadas para os cultivos, né? Para cicultura criada em cativeiro.
esse nosso programa, ele visa garantir a sustentabilidade da produção, buscando a sanidade dos nossos rebanhos de animais aquáticos, de todos os cultivos nacionais. Ele visa assegurar a prevenção, controle e erradicação de qualquer doença de animais aquáticos, contribui no aumento da produtividade, livrando, né, nossos rebanhos aquáticos de doenças, e também, assim, garante a oferta de alimento, né, do pescado, abastecendo tanto o mercado interno quanto externo. O objetivo é sempre a prevenção, quando necessário o controle, e algumas doenças a gente deve buscar erradicação para diminuir os impactos que elas causam. Então, quem é a população-alvo desse programa nacional? Os animais aquáticos, né? Os de criação. A gente cria peixes, crustáceos, moluscos e também anfíbios e répteis, os que também são aquáticos e que são buscados, então, como produção. Por exemplo, as rãs, né? Também são jacarés, criados em cativeiros, servem como alimento. Então, por serem criados em cativeiros, eles são inseridos nesse Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos. A gente também faz todo o acompanhamento da sanidade dos aquários públicos e privados, exceto aqueles pequenos domésticos, né, dos pets, mas os de maior concentração de animais a gente cuida. Também as lojas com produtos agropecuários que vendem produtos para peixes, que vendem espécies ornamentais, iscas vivas, também precisam ser cadastrados conosco e acompanhados o andamento, né, da saúde desses animais. E todas aquelas propriedades que fazem quarentena dessas espécies com a intenção, né, de comercializar indivíduos ou produtos ou subprodutos do pescado. O que a gente não engloba nesse Programa Nacional de Sanidade Aquática são os animais de vida livre. Então, é só os de cultivo. A gente entende que a população-alvo nossa é o pescado, e pescado é qualquer espécie de animal aquático resultante de alguma atividade pesqueira, como o próprio nome diz. Então, pode ser peixes, crustáceos, os répteis, os anfíbios, os moluscos, todos que têm finalidade para consumo. Então, pescado é aquele animal que vai servir para alimentação humana. Também, como a gente falou anteriormente, todo o nosso serviço inicia pelo cadastramento. Como é que a gente vai fazer defesa sanitária, fazer o acompanhamento dos programas sanitários se a gente não conhece a nossa população-alvo, quem são os nossos produtores, os nossos criatórios. Então, qualquer estabelecimento que cria algum animal aquático com a finalidade completa ou só para reprodução de alevinos, ou são aqueles açudes que criam peixes para engorda, também aqueles que têm a recreação, pesca e pague, aqueles que revendem espécies ornamentais. Todos esses eles devem ter um cadastro no serviço oficial. Aqueles produtores que fazem extrativismo, que é uma extração do ambiente natural, com técnicas artesanais, sem beneficiamento, geralmente, eles têm seus saberes, as suas práticas tradicionais, mas a gente acompanha se ele vai extrair esses animais do meio ambiente e vai colocar em criação, daí sim, ao colocar em criação, eles têm que ter cadastro e a gente acompanhar a saúde desses animais. Os viveiros, então, podem ter diversos tipos
em tanques de superfície, como vocês estão vendo aqui na esquerda, os açudes escavados, impermeabilizados, os tanques redes em alto mar ou reservatórios, né? Então, todos esses são sistemas utilizados. Então, para a gente manter um cadastro registrado, é importante que o produtor tenha os últimos 3 ciclos de produção dos 3 últimos anos, tá? Para a gente fazer um acompanhamento do ingresso e sair, né, toda a entrada e saída de animais, a origem dos alimentos que eles oferecem para os peixes, para os pescados, que eles têm, então, um acompanhamento da mortalidade, principalmente naqueles ciclos de produção a cada 3 meses. A gente vai buscar se eles fazem monitoramento da água, que é fundamental, né, a sua qualidade, para uma adequada produção, com segurança, para que esses animais aquáticos não adoeçam e não transmitam doenças para a gente também, né? Tem diversas zoonoses que são transmitidas pela água e por animais aquáticos. Existem muitos vírus, principalmente, né? As hepatites, tá? Nos moluscos bivalves também, que eles são filtradores da água, né, e podem reter qualquer impureza ou patógeno. Então, a qualidade da água é fundamental por causa disso. Precisamos entender como é que eles fazem o manejo sanitário em relação à limpeza após a saída de todos os animais dos viveiros, né? Se é feita alguma quarentena na introdução dos novos espécies, dos novos indivíduos introduzidos na propriedade, se tem algum peixe que recebe algum tipo de vacina, alguma profilaxia, algum tratamento, se o produtor tem algum registro, algum relato de sinal clínico de alguma doença que ele fez tratamento, e também os resíduos dessa criação. Tudo isso é importante ele documentar para a gente poder fazer uma adequada investigação, principalmente quando ele tem algum problema. Alguma dúvida, pessoal? Mas o que a gente destaca no Programa Nacional? Qualquer animal moribundo, morto, enfim, mortalidade, é algo anormal, deve ser chamado, então, o Serviço Veterinário Oficial para fazer a investigação. A gente tem que ver se tem alguma correlação em relação a algum curso d'água que entrou nesses viveiros, se a contaminação é do solo, naqueles viveiros que não são impermeabilizados, né? Qual que é a origem dessa mortalidade, tá? Porque, às vezes, né, o local do viveiro não é muito adequado, pode ter até lixo próximo, com a infiltração que ocorre no terreno, pode acabar que esse resíduo chega na água que sirva de meio de criação para esses animais, tá? Toda alimentação com dejetos é proibido. Não sei se vocês ouviram antigamente, é bom criar peixes com resíduos de suíno, né? Vamos jogar as fezes do suíno para os peixes se alimentarem. Isso é proibido, tá? Antigamente era questão cultural, porque as fezes têm muito nitrogênio e tudo, mas jogar diretamente na água, além de poluir a água, vai ocasionar mortalidade, tá? Ainda mais dejeto verde, né? No sentido que não foi tratado, não foi fermentado. Hoje é proibido. E também a gente busca sempre estar em contato para saber que produtos veterinários eles estão usando, por que que eles usam, se é para controlar alguma doença específica, alguma mortalidade, algum manejo preventivo. Sobre vacinação, enfim, não sei se vocês já ouviram falar, mas peixe sim,
podem ser vacinados porque eles têm um sistema imune já desenvolvido, por possuírem esqueleto rígido, e isso faz com que a imunidade dele tenha, então, um desenvolvimento, e é possível, então, ao produzir vacinas e administrar, permite que o sistema imune dele consiga produzir anticorpos e se tornar imune à doença em questão. Já os outros animais aquáticos, como os crustáceos, moluscos, que são invertebrados, os seus sistemas imunes são menos desenvolvidos. Então, a gente não pratica o uso de vacinas com os invertebrados. A gente dá imunoestimulantes, que eles vão causar uma melhora na atividade do sistema imune inato deles, tornando eles um pouquinho mais resistentes às doenças, o suficiente para tornar esse animal mais forte, digamos assim, com chances maiores de sobreviver às doenças, tá? Então, aqui uma prática de vacinação em peixes. Tá? Vejam ali na foto, a tilápia é hoje a espécie que possui vacina para isso. Temos a vacina contra a estreptococose, considerada uma doença de maior impacto econômico na tilapicultura nacional. É contra o Streptococcus agalacti, que ele também causa impactos em outras espécies, né? Só que ela ainda hoje pouco empregada no Brasil, essa vacinação, porque somente também para quem possui criação de tilápias, e ainda precisaria muita pesquisa para a produção de vacinas contra outros patógenos importantes. Aqui eu tenho um link, pessoal, vou ver se eu consigo passar para vocês, de um vídeo. Ixi, acho que não vai dar certo. Acho que vai entrar assim. É a vacinação de tilápias, eles estão colocando então ali nessa máquina. E vejam ali onde que ele está sendo vacinado. Ali está o aplicador da vacina. E aí, já tinham visto isso? Conseguiram ver o vídeo, pessoal? Consegui. Eu acho que eu não tinha visto ainda. Nem eu. Te confesso que eu aprendi isso fazendo a aula para vocês, não esse semestre, né? No semestre passado, para vocês verem que existe pesquisa, existe a possibilidade da gente melhorar a sanidade em todas as espécies, inclusive para os peixes, tá? Claro que ainda é muito pouco, só temos para as tilápias nessa vacinação na atualidade, pelo menos aqui no Brasil. Em relação à alimentação animal, né, eles têm um uso tradicional como milho e soja, também o uso direto de ração também é utilizado para piscicultura, tá? Em relação às carcaças de vísceras sem tratamento, elas existem um estudo comprovando a viabilidade econômica, é condenável o uso do disso sanitário, porque pode passar algumas doenças. Por exemplo, a necrose pancreática infecciosa, ela pode ser transmitida de crustáceos para salmões, então é importante a gente não usar subprodutos na alimentação animal. Também a ocorrência de clostridiose resulta da contaminação com subprodutos, trazendo intoxicação. A gente tem que cuidar muito a questão do alimento empregado para os animais aquáticos, além deles serem sensíveis. Existem essas doenças que podem ser transmitidas pela
falha no manejo alimentar. Então, é importante que o uso de subprodutos de origem animal não processada é proibido na alimentação de animais aquáticos, isso está previsto numa norma. Então, sempre buscar o uso de rações específicas, alimentos naturais, nada de dejetos, nem subprodutos. Doenças. Então, qualquer doença, qualquer mortalidade, ela deve ser notificada para o serviço veterinário. Ao receber a notificação, o serviço veterinário, então, vai prontamente investigar na propriedade e julgar as causas necessárias, sempre com a intenção de impedir a disseminação para outros viveiros. Se necessário, a gente vai fazer a colheita de animais, de amostras, para fazer a investigação da ocorrência da doença. Mas o que a gente observa principalmente numa propriedade? Se os peixes, os pescados, enfim, os animais aquáticos têm alguma úlcera, alguma deformidade, se tem secreção de muco, se tem prejuízo nos índices zootécnicos, se existe mortalidade, se eles, qual é o comportamento normal, como é que eles nadam, se ao momento que eles estão nadando, está nadando de uma maneira errada, meio tortinho, mais lento, isso daí já demonstra que os animais estão afetados, né? A coloração, né? O pescado, como eles são sensíveis, eles demonstram muito fácil que tem alguma alteração, seja nas escamas, seja nas guelras, procurar se tem alguma lesão inflamatória, se existe perda do apetite, se tem questão dos olhos também, eles são sensíveis, vão apresentar algum sintoma nos olhos, principalmente, né, de exoftalmia, se eles vão estar mais letárgicos, aumento de mortalidade, tudo isso são sinais muito suspeitos de anomalias na criação de animais aquáticos. Então, a gente vê assim animais mortos na beira dos viveiros, dos rios, dos açudes, a gente coleta, sempre colocando, se a gente faz coleta de animal vivo, a gente tem que fazer, se possível, chegar esses animais vivos no laboratório. A gente tem que deixar 2/3 do saquinho com ar e 1/3 com água, só que vocês estão vendo ali na imagem. Ou se o animal já está morto, temos que verificar se essa mortalidade é recente, ainda é possível coletá-lo, então a gente manda ele em gelo para mantê-lo conservado, porque a putrefação é rápida e deteriorando pode atrapalhar no diagnóstico. Então não é qualquer peixe morto que a gente vai conseguir mandar, vai ser uma amostra adequada, tá? Quanto mais recente, melhor. Por isso é importante o produtor entender que ele tem que nos chamar rapidamente quando tem uma mortalidade atípica, anormal. Então, a gente pode coletar também órgãos, né? Ou mandar o peixe inteiro. Em relação às doenças, ali vocês estão vendo que existe uma infinidade de doenças para animais aquáticos, tá? Não temos como agora em aula falar uma por uma, como eu falei na sanidade apícola, mas importante assim, existem doenças que são causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, e também tem parasitas, que a gente vai conseguir ver presos, aderidos nas escamas, e até mais fácil de identificar, tá? Essa rede nacional, que tem no site ali para vocês conferirem mais informações, é a rede de laboratórios que podem fazer diagnóstico das doenças envolvidas em sanidade dos animais aquáticos.
E ela oferece suporte laboratorial para todas as doenças dos peixes de produção, incluindo as nativas, os ornamentais, além de moluscos, prosquelônios, répteis, anfíbios e crustáceos. Então, laboratório temos, o que falta mesmo é diagnóstico, em mandarmos amostras das suspeitas que estão acontecendo no dia a dia. O nosso programa nacional também ele dispõe de regras que têm que ser observadas, né, para manter pelo menos procedimentos higiênicos para uma criação saudável, e isso também deve ser adotado não só na criação, mas na hora da despesca, porque o peixe é muito perecível, então para não ter nenhum prejuízo econômico e também no momento que vai para o frigorífico, não tenha contaminação, não sejam condenados, a conservação é muito importante, porque esse peixe, esse pescado, esse animal aquático vai servir de alimento para inúmeras pessoas, e se ele não tiver toda essa conservação durante toda a cadeia, toda a produção, desde do viveiro até chegar à indústria, vai afetar muito o produto final, a qualidade e a segurança, né? A inocuidade. Então, com o programa, né, de sanidade dos animais aquáticos, a gente consegue ter a possibilidade de dar uma resposta rápida no aparecimento de surtos, como vocês podem ver no slide, né? Se a gente consegue atender e descobrir a ocorrência disso, a gente evita que doenças chegam a outros viveiros, a outros produtores, e evita também que alguma doença chegue na mesa do consumidor. A gente também tem um plano nacional para certificar as formas jovens, os alevinos, e assim garantir uma melhor qualidade lá no início da cadeia de produção, né, os alevinos para os peixes, as pós-larvas do camarão, as sementes das ostras, e os imagos, que são as formas jovens das rãs. É só seguir a legislação 22 de 2015, que tem todo o regramento para garantir essa qualidade sanitária das formas jovens, né? O que é verificado, então, nesse programa? É um programa específico para essas formas jovens, que são mais sensíveis ainda do que os animais adultos. A gente consegue fazer um monitoramento das doenças relevantes e que possam causar algum prejuízo para o aquicultor. Ele ainda é um projeto piloto, ele precisa de adequação, tá? Porque ainda ele é recente e é uma atividade que também está em crescimento. Mas, de qualquer forma, como a gente falou, a gente pode coletar amostras e mandar para o Renaqua para fazer o diagnóstico e descobrir, né, a existência de algum problema sanitário. E o projeto piloto se iniciou com os alevinos de tilápia, que é uma das espécies mais cultivadas no país e muito consumido, e também de alguns peixes nativos da Amazônia. Para a tilápia, o programa ele é baseado no monitoramento de alguns patógenos, como o Streptococcus ini, o Agalacti, que tem a vacina, o Disgalacti, a Francisella notuzensis, o beta-nodonovírus e o iridovirite. Então, assim, o programa para a tilápia ele já está em consulta pública e ele visa assegurar a prevenção, controle e erradicação dessas doenças que causam bastante impacto na agricultura nacional. Temos um outro programa inserido dentro dos animais aquáticos, que é o higiênico sanitário dos moluscos bivalves. Ele é um programa de vigilância ativa e é muito importante porque os moluscos são animais filtradores, eles podem reter muitos contaminantes e isso é esse programa vem no intuito de assegurar melhor qualidade dos produtos e não afetar a saúde pública. Como é que ele funciona, né? Ele estabelece requisitos mínimos necessários para garantir a inocuidade dos moluscos. Claro que são os moluscos
que vão servir para o consumo humano, né? Definiram, então, critérios para o monitoramento e fiscalização desses animais. Esse programa vai abranger desde as etapas de retirada, também o transporte, o processamento, até chegar na mesa do consumidor. Ele vai garantir toda a segurança necessária para o consumo e ele vai buscar diagnosticar micro-organismos contaminantes e também as biotoxinas marinhas que possam estar presentes nos cultivos. As biotoxinas, elas são monitoradas de duas formas. Na água do mar, elas são monitoradas tanto de uma forma quantitativa como qualitativa, porque são as microalgas que são produtoras dessas toxinas. Então, existe um controle da água do mar e acompanhamento dessa produção direta no mar. E na parte comestível, os bivalves são monitorados na pesquisa de algumas toxinas específicas que provocam intoxicação. Por exemplo, a paralisante, a PSP, a diarreica, a amnésica e a intoxicação por consumo de aspirácidos. Então, vejam que existem também uma série de atividades sendo realizadas em relação aos animais aquáticos, tanto os de cultivo de peixes, quanto alguns marinhos. Alguém tem perguntas? Não, professor. Tudo entendido? Então, esses são programas mais rapidinhos que a gente conseguiu conversar na aula de hoje.